O despertador toca cedo, ainda escuro lá fora, e o som de sua campainha ecoa pela pequena casa. Ana, uma mulher de 42 anos, acorda com um suspiro cansado. Ela se sente exausta antes mesmo de começar o dia. Seus cabelos, já meio desarrumados, caem sobre o rosto enquanto ela tenta acordar. Ela é uma mãe solo, que há 15 anos se dedica inteiramente à sua filha Luísa, agora com 15 anos. Desde que Luísa nasceu, a vida de Ana passou a girar em torno das necessidades da filha, e suas próprias necessidades emocionais e pessoais ficaram em segundo plano. Ana se levanta com os músculos pesados e começa a fazer o café da manhã. Enquanto isso, Luísa ainda dorme profundamente, esticada sobre a cama. Ana observa a filha por um momento, seu olhar suavemente carinhoso, mas com uma leve preocupação nos olhos. Ela sabe que Luísa está crescendo rápido e que a adolescente começa a lidar com os próprios desafios, o que exige que ela, Ana, seja ainda mais presente e forte. Ana prepara os pães com manteiga, coloca a panela no fogo para esquentar o leite e organiza as mochilas de Luísa para a escola. Ela nunca reclama de sua rotina, mas a verdade é que o cansaço físico e emocional se acumula cada vez mais. O trabalho como secretária em uma escola toma grande parte do seu dia, e a sensação de estar sempre correndo contra o tempo é uma constante. Ela mal tem tempo para si mesma, e quando a noite chega, mal consegue se esticar na cama antes de cair em um sono profundo e pesado. O café da manhã é simples, mas Ana sempre tenta fazer tudo com o maior carinho possível. Luísa acorda com preguiça, esfrega os olhos e se senta à mesa. Elas conversam brevemente sobre o dia, sobre as aulas de Luísa e os pequenos problemas do cotidiano. Embora Ana tente manter um sorriso, há um vazio silencioso dentro dela, uma saudade do que ela costumava ser antes de ser mãe. Ela sente que, ao longo desses anos, ela perdeu um pedaço de si mesma. Seu mundo gira apenas em torno de Luísa, da casa e das contas que ela mal consegue pagar. Depois de um rápido café da manhã, elas se preparam para sair. Ana dá um beijo na testa de Luísa, ajeita a mochila dela e a acompanha até a porta. O som do carro saindo da garagem é quase automático. O ritmo diário não permite pausas. Durante o trajeto até o trabalho, Ana pensa nos desafios financeiros que sempre a acompanham. Ela ainda está pagando dívidas antigas e mal consegue fazer sobrar dinheiro para algo além das contas essenciais. Ela se pergunta como seria a vida se as coisas fossem mais fáceis, se ela pudesse dar algo a mais para Luísa, mas logo se reprime ao lembrar que, apesar disso, ela faria qualquer coisa para garantir o melhor para a filha. Chegando à escola, Ana entra na recepção, cumprimenta os colegas de trabalho com um sorriso forçado, mas acolhedor. Ela é eficiente, tem uma boa relação com todos, mas há sempre uma barreira invisível entre ela e os outros. Quando conversam, ela mantém o foco no trabalho, evitando qualquer conversa pessoal mais profunda. Ela sabe que, para a maioria das pessoas, sua vida parece ser apenas uma rotina constante de trabalho e responsabilidades. Ela se mantém distante, como se tivesse medo de se abrir e, por algum motivo, perder a conexão com o que é real e essencial: sua filha, sua casa e a luta diária para sobreviver. Durante o dia, Ana passa pela rotina escolar, organizando documentos, fazendo ligações e atendendo pais que chegam para conversar sobre os filhos. Mas, ao final de cada interação, ela sempre se vê voltando para a solidão silenciosa de seu próprio mundo. Às vezes, ao conversar com outros pais, Ana sente um peso em seu coração. Ela percebe como muitos deles parecem ter uma vida equilibrada, com tempo para atividades, lazer e até para se relacionar com outras pessoas. Mas, para ela, não há espaço para romances, para relações mais profundas. Não há tempo para ninguém além de Luísa. E, embora ela ame profundamente sua filha, Ana sente uma falta grande de algo mais, de uma conexão emocional que vai além da maternidade. Ela sente que, após tantos anos dedicados exclusivamente à filha, há um vazio que ela não sabe como preencher. O que foi de sua vida pessoal? O que aconteceu com o lado dela, que não envolve apenas ser mãe? Ela se questiona em silêncio, mas logo se perde novamente nas tarefas e preocupações do dia a dia. Ao voltar para casa no final do dia, ela pensa que amanhã será tudo igual. Mais um dia dedicado à sua filha, mais uma jornada de sacrifícios e dedicação. Mas no fundo, Ana sabe que alguma coisa precisa mudar. Algo dentro dela começa a despertar a ideia de que talvez seja hora de recomeçar, mas, por agora, ela não sabe como. Era uma tarde comum quando Ana recebeu
recebeu um telefonema da escola. Luísa, sua filha de 15 anos, que estava prestes a completar 16, não estava indo bem nas aulas de matemática. A professora de Luísa sugeriu que ela tivesse uma reunião com Gustavo, o professor de matemática, para discutir seu desempenho. Ana sabia que Luísa tinha suas dificuldades, mas o que realmente a incomodava era o fato de sempre precisar lidar com tudo sozinha. Ela adorava sua filha com todas as suas forças, mas havia um peso em suas costas. O desafio de ser mãe solteira a deixava sobrecarregada, e o simples fato de ter que ir a mais uma reunião escolar parecia ser só mais uma responsabilidade a ser carregada. Ela não queria, mas sabia que não poderia ignorar. Ao chegar à escola, Ana sentiu o peso das preocupações aumentar. Ela caminhava pelos corredores, observando os rostos dos outros pais e sentia a diferença. Enquanto todos estavam acompanhados de suas esposas ou maridos, ela se via sozinha, mais uma vez. Depois de alguns minutos de espera na sala dos professores, a porta se abriu e Gustavo, o professor de matemática, apareceu. Ele tinha cerca de 30 anos, cabelos castanhos e bem cortados, e um sorriso acolhedor que imediatamente fez Ana se sentir à vontade, embora ela tentasse não demonstrar a tensão que estava sentindo. Gustavo era simpático e fácil de conversar, e sua energia parecia contagiante. Ele estendeu a mão para Ana e a cumprimentou com um aperto firme e gentil. "Oi, Ana, como vai? É um prazer conhecê-la. Espero que possamos resolver a situação." "Da Luísa." Ana forçou um sorriso. "É um prazer conhecê-lo também. Eu espero que possamos resolver tudo." Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa de Gustavo, com um leve desconforto, tentando não ficar muito à vontade. Ela sempre fora cuidadosa em suas interações com pessoas desconhecidas, principalmente com homens, devido à experiência difícil de ter que lidar sozinha com todos os aspectos da vida. Gustavo começou a falar sobre o desempenho de Luísa nas últimas provas de matemática, explicando com paciência e clareza os pontos onde a aluna estava tendo dificuldades. "Luísa tem grande potencial, mas, como podemos ver aqui, ela não está aproveitando ao máximo suas habilidades. Acredito que, com um pouco mais de atenção e prática, ela pode melhorar consideravelmente. Eu gostaria de sugerir algumas aulas extras para ajudá-la a superar esses obstáculos." Ana escutou atentamente, mas a palavra aulas extras a fez se sentir ainda mais sobrecarregada. A última coisa que ela queria era que Luísa tivesse mais compromissos, mas sabia que não podia ser contra a ajuda que sua filha precisava. Ela olhou para Gustavo, sentindo um misto de gratidão e desconforto. "Eu agradeço muito sua preocupação com a Luísa. É que a vida tem sido um pouco difícil para nós, sabe? Eu sou só eu e ela, e cada pequena mudança acaba significando mais trabalho." Gustavo olhou para ela com empatia e suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. "Eu entendo, Ana. Eu realmente compreendo. Mas o que eu posso oferecer são aulas fora do horário escolar. E isso não precisa ser um fardo extra para você. Minha intenção é ajudar Luísa a superar esses desafios. Não quero sobrecarregar ninguém." Ana ficou em silêncio por um momento, observando Gustavo. Havia algo nele que a fazia confiar em suas palavras. Ele parecia genuinamente interessado no bem-estar de sua filha. A tensão interna de Ana aumentava, mas ela sabia que, se quisesse que Luísa tivesse uma chance de melhorar, precisava aceitar a ajuda. "Eu realmente aprecio sua ajuda, Gustavo. Acho que talvez você tenha razão. Se Luísa puder ter essa ajuda extra, seria bom para ela", disse Ana, já um pouco mais relaxada. Nesse momento, um olhar sutil trocado entre os dois, quase imperceptível para Luísa, mas nítido o suficiente para marcar o início de uma conexão. Era uma troca rápida, mas havia algo ali, um brilho nos olhos de Gustavo e um leve rubor no rosto de Ana. Por um momento, ela se sentiu desconfortável, como se uma porta que ela havia mantido fechada por tanto tempo estivesse, de alguma forma, começando a se abrir. Gustavo ofereceu um sorriso acolhedor e colocou a mão sobre o papel com a lista das matérias de Luísa. "Se você estiver de acordo, podemos agendar as aulas extras. Podemos começar essa semana. Não quero que você se preocupe com nada. Vou cuidar de tudo. Eu só quero ajudar." Ana olhou para ele, a sensação de desconforto inicial se suavizando. Um pouco. Ela sabia que essa ajuda era necessária, mas algo mais estava acontecendo ali, algo que ela não poderia identificar naquele momento, mas que sentia crescer dentro de si. Ela aceitou, finalmente, o oferecimento de Gustavo. "Sim, podemos fazer
fazer isso, respondeu Ana, forçando um sorriso. Obrigado, Gustavo. Sei que isso vai ajudar muito a Luísa. A reunião se encerrou com mais um aperto de mão, desta vez mais caloroso, e ambos se levantaram. Ao sair, Ana olhou para Luísa, que estava esperando na porta, ansiosa por ouvir o resultado da reunião. Mas Ana não conseguia tirar da cabeça o que havia acabado de acontecer. A tensão, a empatia, o brilho nos olhos de Gustavo, tudo isso ficava em sua mente, enquanto ela caminhava até o carro, com Luísa ao seu lado, sem saber o que estava prestes a acontecer. Com o passar das semanas, os encontros de Ana e Gustavo se tornam mais frequentes, à medida que ele continua ajudando Luísa com as aulas extras de matemática. O progresso de Luísa é notável, mas, ao mesmo tempo, o relacionamento entre Ana e Gustavo começa a mudar, devagar, como uma semente que germina discretamente. O que antes era uma relação puramente profissional começa a ganhar outros contornos, mais pessoais e emocionais. Nos primeiros encontros, Ana ainda se mantinha com uma postura cautelosa, focada apenas em Luísa e em sua educação. Ela não queria permitir que qualquer tipo de relação pessoal se desenvolvesse. Mas à medida que os dias passaram, Ana percebeu que Gustavo não era apenas um bom professor. Ele era atento, genuinamente interessado no bem-estar de Luísa, e mais do que isso, tinha uma maneira de ser gentil e empático que Ana não via há anos. Ele ouvia com paciência, se importava com os detalhes, e em seus gestos havia uma compreensão silenciosa sobre os desafios que ela enfrentava como mãe solo. O primeiro sinal de que algo estava mudando surgiu em um daqueles encontros casuais na porta da escola. Ana estava esperando para pegar Luísa, quando Gustavo, saindo de sua última aula, se aproximou para lhe dar um breve update sobre o desempenho de Luísa. Mas a conversa tomou outro rumo quando ele perguntou: "Como você está, Ana? Como tem se sentido com tudo isso? Você deve estar muito cansada." Ana, um pouco surpresa pela pergunta, hesitou por um momento. Não era comum que ela falasse sobre si mesma. Ela sempre colocava as necessidades de Luísa à frente das suas. Mas o simples fato de Gustavo se importar fez seu coração amolecer. "Eu estou bem", disse Ana com um sorriso um pouco forçado. "Só você sabe, a rotina nunca para e às vezes me sinto exausta. Não tenho muito tempo para mim mesma." Gustavo a olhou com empatia e, em vez de apenas oferecer palavras de consolo superficiais, ele fez uma pergunta que a pegou de surpresa. "Eu sei que você tem se dedicado muito a Luísa, mas você não sente falta de ter alguém para dividir tudo isso? Para ter alguém ao seu lado, alguém com quem você possa relaxar e simplesmente ser você mesma, sem toda a carga?" Ana engoliu em seco. A pergunta a fez pensar por um momento. Ela nunca havia considerado isso de forma tão direta. Ela, que passou os últimos 15 anos em função de sua filha, não tinha parado para pensar sobre sua própria vida emocional, suas próprias necessidades. Talvez eu não tenha tempo para pensar sobre isso", disse Ana, tentando disfarçar a sensação de vulnerabilidade que aquela conversa lhe trouxe. Mas algo havia mudado. A cada encontro, a cada conversa, Ana começou a ver em Gustavo uma pessoa que, apesar de ser mais jovem, tinha uma maturidade emocional que ela não esperava. Ele não só ajudava Luísa com a matemática, mas de uma maneira sutil também estava ajudando Ana a enxergar o quanto ela mesma estava se negligenciando. Em um telefonema rápido, Gustavo perguntou sobre o progresso de Luísa e a conversa se estendeu por mais alguns minutos. De repente, Ana se viu compartilhando detalhes de sua vida pessoal, algo que não fazia há muito tempo. Ela falou sobre como foi difícil ser mãe solo, sobre a solidão que sentia e como, por tanto tempo, acreditou que teria que enfrentar tudo sozinha. Durante a conversa, Gustavo escutava atentamente, oferecendo palavras de conforto sem pressa, sem julgamentos. E quando Ana terminou de falar, houve um momento de silêncio. "Eu entendo o que você está dizendo, Ana", disse Gustavo com uma voz suave. "Eu sei que às vezes parece que a vida só exige de você e que você não tem espaço para cuidar de si mesma. Mas você merece mais. Você merece ser feliz. Você merece ter alguém ao seu lado, alguém que realmente te veja, te apoie. Não precisa ser agora, mas no futuro você vai ver. Você pode construir uma vida diferente." Ana ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ela sabia que, no fundo, Gustavo estava certo. Ela tinha se afastado da ideia de um relacionamento por tanto tempo que agora, até a simples possibilidade de se abrir para alguém parecia assustadora. Ela nunca se sentiu pronta e ainda não sabia se estava
preparada para dar esse passo, mas por algum motivo ela se sentiu tocada por aquelas palavras. Algo dentro dela começou a mudar, como se uma pequena faísca de esperança tivesse sido acesa novamente. Alguns dias depois, eles se encontraram em um café para conversar sobre os próximos passos de Luísa nas aulas extras. Ana estava nervosa, sem saber muito bem como se comportar, mas havia algo de diferente no ar. Enquanto conversavam sobre a escola e Luísa, os olhares entre eles se tornaram mais intensos, mais prolongados. Gustavo fez uma piada e, por um momento, Ana riu de uma maneira genuína, sem se preocupar com nada ao redor. Então, durante uma pausa na conversa, seus olhares se cruzaram. Foi breve, mas havia uma tensão no ar, uma carga emocional que nenhum dos dois podia negar. O ambiente ao redor parecia desaparecer, e o momento se arrastou por alguns segundos a mais do que o esperado. Ana percebeu que estava sentindo algo que não sentia há muito tempo: atração. E, no fundo, uma parte dela queria dar o próximo passo, mas a outra estava reticente, com medo de se envolver e se machucar novamente. Gustavo, com um leve sorriso, quebrou o silêncio. Não precisa se apressar, Ana. Eu só quero que você saiba que estou aqui, não só para a Luísa, mas para você também. Eu não quero que você se sinta sozinha. Aquelas palavras caíram como um peso suave sobre ela, e Ana, pela primeira vez em muitos anos, se sentiu vista, não só como mãe, mas como mulher. A tensão estava ali, palpável. Ela sabia que a conexão estava se tornando mais do que uma simples amizade, e pela primeira vez ela se perguntou se estava pronta para dar esse passo em direção ao que parecia uma nova fase em sua vida. Após semanas de encontros, conversas e reflexões, Ana finalmente se encontra em um ponto de virada. Ela se vê diante de uma decisão que a faz estremecer de nervosismo e excitação. Dar uma chance a si mesma ao que está crescendo entre ela e Gustavo. Depois de tantos anos de solidão e sacrifícios, a ideia de se permitir ser feliz e vulnerável novamente começa a fazer sentido, mas ainda há um medo que não a abandona. Ela sabe que para seguir em frente precisará se abrir, arriscar e confiar. Em uma tarde tranquila, enquanto caminham pela praça após uma aula extra de Luísa, Gustavo se vira para ela com um olhar sério e ao mesmo tempo afetuoso. Ana, ele começa. Eu sei que temos conversado muito sobre Luísa, sobre a escola, mas eu preciso perguntar algo que já tem me incomodado há um tempo. Como você se sente em relação a tudo isso? A nós, Ana, surpresa pela pergunta direta, olha para ele, sentindo um misto de nervosismo e gratidão. Seus olhos se encontram e ela sente o coração bater mais rápido. O que ela sente é algo que ela tem tentado ignorar por semanas, mas que agora, com a pergunta de Gustavo, se torna impossível de evitar. Ela respira fundo e, com uma leve hesitação, começa a falar. Gustavo, eu tenho me perguntado isso todos os dias, mas a verdade é que eu não sei como lidar com isso. Faz tanto tempo que não me permito pensar em mim mesma, em ser feliz, que é difícil até me imaginar em um relacionamento de novo. Eu tenho medo de me machucar novamente. A sinceridade no olhar de Ana é palpável. Ela está lutando contra um turbilhão de emoções, mas ao mesmo tempo está decidida a não deixar o medo dominar mais sua vida. Ela continua, com a voz um pouco trêmula, mas cheia de uma coragem recém-descoberta. Eu não quero perder a oportunidade de ser feliz, de viver algo verdadeiro, algo que eu mereço, mas eu preciso saber que não vou estar sozinha nisso. Gustavo, com um sorriso gentil, dá um passo à frente e coloca a mão sobre a de Ana. Ana, você não está sozinha. Eu sei que a vida tem sido difícil, que você tem carregado o mundo nas costas sozinha, mas eu estou aqui. Eu acredito que ambos merecemos ser felizes. Eu estou aqui para caminhar ao seu lado, para te ajudar a reconstruir essa confiança no amor, porque eu também vejo em você alguém com um coração incrível e não quero que você perca a chance de viver isso. As palavras de Gustavo tocam Ana profundamente. Ela sente que pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente a vê, não apenas como mãe, mas como mulher, como pessoa. A tensão que antes existia entre eles agora se transforma em uma conexão clara e sincera, uma abertura para o que está por vir. Ela sorri suavemente, um sorriso que transmite
transmite alívio e também esperança. Você tem razão, diz Ana, finalmente, permitindo que sua vulnerabilidade transpareça. Eu também quero ser feliz e acho que mereço tentar. Vamos fazer isso, Gustavo. O clima entre eles muda e o momento se torna mais leve, mais acolhedor. Eles caminham juntos pela praça lado a lado e enquanto o sol começa a se pôr, há um silêncio confortável entre eles. É como se uma nova fase de suas vidas estivesse começando, uma fase em que finalmente Ana está pronta para abrir seu coração e permitir que o amor volte a fazer parte da sua vida. O vídeo termina com uma cena suave, onde Ana e Gustavo param diante de um pequeno café, sorrindo um para o outro. Eles não precisam de palavras. Os olhares já dizem tudo. Gustavo, com um gesto gentil, abre a porta para Ana, que o observa com um brilho nos olhos, mais tranquila e segura. Eles entram no café, prontos para construir algo novo, juntos. Música suave de fundo acompanha a cena, criando uma atmosfera de renovação e esperança, enquanto o público sente a emoção do momento e a expectativa do que o futuro pode reservar para Ana e Gustavo. O vídeo se encerra com uma mensagem poderosa. O amor pode renascer, mesmo depois de anos de solidão, dificuldades e desafios. A jornada de Ana, que começou com medo e hesitação, agora é marcada por coragem e a vontade de recomeçar. Se você se emocionou com a história de Ana e Gustavo e acredita que todo mundo merece uma segunda chance no amor, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa de uma mensagem de esperança e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como esta. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Às vezes, o maior desafio é dar o primeiro passo, e Ana nos mostrou que vale a pena tentar.